que é o acástico? Acástico vem de akasha, que é o éter. O éter é aquilo que está, né, pairando, enfim, é onde mora tudo. Tudo que existe, existiu e existirá está no éter. E aí, o registro acástico é o seu registro pessoal, a sua biblioteca pessoal ou o seu servidor, né? Se você for mais moderno, digamos assim, mais tecnológico, onde estão armazenados todas as informações, todas as histórias, tudo que você já viveu, vive e viverá em vidas passadas, futuras, paralelas, enfim, imaginárias, vidas imaginárias também, tá tudo lá no seu registro acástico. E aí eu vou acessar o seu registro acástico, mas eu não vou ficar perambulando por toda a sua biblioteca acástica, eu vou especificamente, né, naquele livro, naquele registro, para buscar informação. É aqui que começou o problema, é aqui que começou, que está o nó, que se eu desatar esse nó, né, acaba desemaranha toda essa situação. E eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil de entender, tá? E aí as pessoas ficam assim, mas como funciona isso? Você é médium? Não, não sou médium. É uma técnica. Por quê? Porque tá tudo na nuvem. Imagina, o registro acástico é como se fosse uma nuvem. E você só precisa clicar no botão para fazer um download daquilo que está na nuvem. É simples assim, Na minha percepção, esse download, esse botão é a sua pineal, que muitas vezes a gente não usa ou não está desenvolvida, ou a gente nem tem consciência de que já usa, mas não sabe que está usando. Então é meio que um treino essa história de acessar os registros acásticos, tá? E depois eu acesso os seus registros só para isso, eu não vou ficar xeretando lá a sua história de vida. E também não vou, né, a gente não pode mexer na história em si. Então eu descobri que de repente a origem do seu problema tá nesse fato que aconteceu, sei lá, numa vida passada. Eu não posso mudar esse registro, eu não posso editar. Ele não é editar, ele até é editável, mas editar esse registro implica consequências, muitas, né? Então, assim, a gente não mexe no registro, a gente só acessa, tá? Para mudar, existe possibilidade de mudar, só que é um outro trabalho, né? Precisa ter autorização do seu eu superior e não é uma coisa que eu faço, ok? A gente só vai transmutar os efeitos que isso está trazendo na sua vida e a partir do entendimento dessa história já vem a cura. E a cura, ela não é o terapeuta ou o médico ou o remédio que vai te dar a cura, porque a cura nunca é externa, a cura sempre é interna. É sempre autocura. A cura não é ninguém que vai te dar, a cura é o organismo que se autorregenera. O médico, o terapeuta ou qualquer coisa externa é o facilitador para que aquele organismo possa ser curado, tanto em termos de corpo físico quanto corpo energético, tá bom? Então, dito isso, eu quero passar um pouquinho sobre dois exemplos que eu trouxe para vocês sobre esse acesso aos registros acásticos. Teve um caso em que a pessoa estava com dificuldade em se relacionar, então ela até tinha alguns relacionamentos, mas ela sentia que ela fugia, ela não se conectava profundamente. Quando começava a ficar sério ou por algum motivo, ela se esquivava e fugia, dava um jeito de terminar as relações afetivas. E aí a gente foi investigar. E na investigação, o que veio... Deixa eu ver aqui, eu tinha até anotado. Era uma coisa assim de não merecimento e tal, mas o que veio no acástico foi assim, uma coisa que ela tinha que receber na infância, um presente que ela queria, alguma coisa que ela queria receber e não recebeu. Daí eu até falei para ela, tem
isso está vinculado a um prêmio, um presente, um prêmio, alguma coisa que você queria muito, né, do 0 aos 10 anos, mas não conseguiu, não teve, sei lá, pensa aí, se seu pai não comprou, você, né, depende, vê como isso se encaixa na sua história. E aí, porque essa questão aí estava vinculada diretamente a essa história. E especificamente de uma vida presente, não era nem de vida passada. E aí a pessoa falou assim: sim, na infância, nessa fase, eu participei de um campeonato de natação e esqueceram de me entregar a medalha. Então não tive o pódio, eu não subi no pódio, não teve aquela coisa. E era criança, criança gosta, né? Ela ganhou a medalha, mas esqueceram de entregar. E depois entregaram na casa dela, enfim. Só que ficou uma dor, um vazio, uma coisa de não merecimento, né? E aí isso era a causa raiz do problema afetivo dela. Entende? Às vezes, e muitas vezes, o problema não está em vidas passadas, está na vida atual. Até porque nem existe vidas passadas, né? Existe vida. Existe vida. E aí, vida acontecendo tudo ao mesmo tempo. A vida passada, né, a vida que passou, ou a vida futura e a vida presente, tá tudo acontecendo no aqui e agora. E é por isso que uma coisa vai influenciar a outra. Porque às vezes as pessoas até falam, mas uma vida passada que eu já nem lembro o que aconteceu, né, tá influenciando? Pode estar influenciando sim, porque está acontecendo no aqui e agora. Tá? Bom, e o segundo exemplo que eu trago para vocês sobre esse acesso, que acho que foi muito marcante para mim, é quando a pessoa também trouxe uma questão de relacionamento afetivo, mas ela queria muito um amor, viver um romance, encontrar uma pessoa, né, de viver um grande amor, enfim. Só que ela se sentia meio que bloqueada, ou ela não encontrava ninguém, e ela achava que já, né, já estava com uma certa idade, e falava assim: será que eu nunca vou encontrar alguém? Será que eu nunca vou ficar com alguém que é um amor verdadeiro? E aí a gente fez a investigação dos acásticos para tratar essa dor, para ver, né? E aí veio a cena que veio, e aí às vezes, quando eu acesso o acástico, pode vir em palavras, que foi o caso da primeira questão, ou pode vir em cena. E como foi essa cena que veio para essa mulher? Né? Veio para mim. A cena era assim, era um quarto muito branco, muito claro, muito organizado, limpo. É um quarto de bebê com um berço branquinho, tudo muito arrumadinho, muito organizado, né? Mas tinha poucos móveis, poucos objetos, não tinha nada colorido, era só branco e um tapete fofinho, redondo, branco no chão. E aí entra uma mulher, foi lá no berço, né, deu uma olhadinha no bebê, um bebê muito pequenininho, quietinho, né, tava lá. E aí a cena que veio, né, continuando, como se fosse um filme mesmo, veio até um rapaz, um homem, né, chegou e... Mas dava pra ver que era um homem com quem ela tinha um relacionamento, mas não era o pai do bebê, era um homem do bem, né, não senti maldade nesse homem. Ele acolheu, né, abraçou ela e tal, e depois, assim, muda a cena, tipo um branco, um clarão, e aí a hora que a gente vê na cena, o bebê não tá mais, sumiu o bebê. E essa foi a cena que o acástico me apresentou. O bebê sumiu. Tipo, foi o homem que levou? Não. Foi alguém que raptou? Não, a janela tá fechada. Sumiu o bebê. E aí a mulher no chão, sentada, muito triste, e daí a cena já ficou escura. E aí, por conta disso, dessa tristeza, dessa dor,
né? O homem já nem tá mais, já nem aparece na cena, é como se ele tivesse ido embora porque ela criou esse espaço fechado, tá? Então vinha muito a sensação, não era um lugar ruim, era muito a sensação de santuário, esse lugar mais claro, mas que depois vira uma certa prisão interna, de um sentimento muito doloroso e triste. Passei a informação para a cliente, falei: seu problema amoroso tem uma relação com essa, a origem é essa, mas depois a gente já transmutou na mesa radiônica, e ela me deu o seguinte feedback. Há muito tempo atrás, mais de 10 anos atrás, eu sofri um aborto espontâneo quando eu estava com 3 meses de gestação. E daí ela relatou como foi o processo, né, do aborto, e foi realmente muito doloroso, e tinha muito relação com a cena, essa coisa de assim, sumiu do nada, tipo, o que aconteceu? E daí ela falou que depois disso ela entrou em depressão, agora ela já não estava mais, óbvio, já tinha passado muito tempo, ela conseguiu se curar. E ela tinha criado meio que um santuário para aquele bebê. Então, ela sempre rezava, fazia as orações dela para aquela criança, né, que ela abortou, enfim, né, foi um aborto espontâneo, mas ela considerava que era filho, um filho que faleceu, enfim, né. Ela prestava todas as honras, homenagens, mas por algum motivo ela ficou muito presa e fechada nesse filho, e era esse excesso, né, que estava justamente impedindo ela de ampliar o amor. O amor ficou focado no bebê, no filho, e ela não estava expandindo, aberta, se disponibilizando a expandir esse amor para outras pessoas, tá? Então, é um fato também de vida presente que estava reverberando e que às vezes não tem nada a ver. A pessoa traz um problema amoroso e assim, a origem está em outra coisa. Entende por que é importante a gente tratar não o sintoma, mas ir lá a fundo na raiz? Porque a partir do momento que você entende isso, você olha para isso e isso começa a se cicatrizar. E você vai fazendo as pazes com essas histórias dolorosas.